Olá, estamos agora para iniciar nossa segunda lição desse trimestre e a lição de hoje vai falar sobre o intercessor e nosso tema vai estar no capítulo 14 de Números, do 1 ao 23. E a primeira pergunta da nossa lição, ela diz o seguinte: que oportunidade Deus ofereceu a Moisés diante da rebelião? E a 8, que é a pergunta seguinte: como Moisés reagiu a essa completa rebelião levantada no simples, ou levantada não simplesmente contra ele, mas contra a Deus? A história que conta Números 14 retrata a história do povo de Israel logo depois de eles terem saído do exílio do Egito. E quando eles chegam em certo local, eles mandam alguns espias para reconhecer a terra de Canaã e vão 12 espias para lá. 10 retornam depois de algum tempo, dizendo que a terra era boa, mas que o povo de lá era gigante, era impossível de tomar aquela terra. E Caleb e Josué, os únicos dois, disseram que a terra era excelente, realmente o povo era um povo forte, mas que devíamos confiar no Deus Todo-Poderoso, que tinha os conduzido até lá, que não deveríamos temer, e sim avançar com a certeza de que Deus concederia para eles a vitória. Mas o povo preferiu confiar nos outros 10 espias e não em Josué e Caleb. E ali eles murmuraram contra Moisés, sugerindo ou ordenando que seria melhor que eles tivessem ficado lá no Egito e sofrendo lá ou morressem por lá do que onde eles estavam agora no deserto. Foi algo assim bastante significativo essa rebelião e fez com que Moisés e Arão naquele momento ali ficassem realmente indignados e clamaram a Deus ali naquele momento, porque realmente era uma coisa que deixava eles entristecidos e também indignados, né? Porque afinal de contas Deus, durante todo o percurso que eles saíram do Egito até chegar aquele momento ali, Deus tinha feito inúmeros milagres para aquele povo, coisas que realmente não eram coisas normais, eram coisas que só poderiam ter vindo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a quem eles deveriam estar servindo. Então, na pergunta, né, que Deus, conversando com Moisés, ele fala para Moisés que dele ele poderia aniquilar todo aquele povo e conceder uma nova geração, um novo povo através da linhagem dele. E Moisés, diante da atitude de Deus com relação ao que poderia fazer aquele povo, que realmente era um povo que realmente não aceitou a orientação e os milagres que Deus tinha feito para eles, ele resolve poder ter dito que realmente concedesse, né, Deus tinha poder para tudo, né, fizesse dele através dele uma nova nação. Mas ele, para surpresa, né, ele toma uma atitude de interceder por aquele povo, e alguns estudiosos colocam isso como uma semelhança do que Cristo, Jesus, fez por nós ao morrer na cruz, ressuscitar e estar hoje intercedendo por nós, né? Mas Moisés fez naquela ocasião, apesar daquela rebelião, apesar da atitude
vamos dizer assim, horrenda que eles estavam fazendo ali, porque Moisés e Arão agiam segundo as orientações divinas, ele intercede, ele pede que Deus perdoe aquele povo impenitente ali, aquele povo que estava incrédulo, mas que poupassem eles, porque ele entendia que a forma de testemunho do povo seria um testemunho para as outras nações também, porque para Deus seria fácil aniquilar aquele povo, mas Moisés queria que que houvesse um exemplo do povo de Deus, que eles tinham, né, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que operava milagre na vida deles. Muito bem, Deus ali realmente é um Deus misericordioso, ele ouviu as orações de Moisés e o clamor de Moisés, né, com relação a poupar aquele povo, e isso nós, lendo todo o capítulo 14, a gente vê que realmente Deus poupou, vamos dizer assim, de aniquilar aquele povo. Mas nós podemos ver que parece até um juízo, né, o que aconteceu, porque Deus, nós lendo o relato, a gente percebe que eles teria consequências, né, que aquele povo, por ter desconfiado, por não ter crido nas orientações divinas, foi negado a entrada deles na nova terra, em Canaã. Então, aquela geração como aquela geração seria incapaz de conquistar as poderosas cidades do estado de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar em Deus? Como? É impossível, né? Como seria uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? Olha, para a gente, lendo lá, a gente percebe, né? Deus sustentou aquele povo, mesmo sendo aquele povo que foi incrédulo, que foi rebelde, ele sustentou eles por 38 anos no deserto. Deus também alimentou eles, Deus falou com eles através do santuário, esteve ao lado deles em todos os momentos no deserto, mas as consequências seriam que esse povo pereceria no deserto e não conheceria a terra do descanso, a terra prometida. Moisés, que foi a parte principal do nosso estudo aí, que é a intercessão de Moisés pelos israelitas, apesar da rebelião inquieta deste povo, Moisés não os abandonou. Ele intercedeu em favor deles até ter a certeza que Deus pouparia o seu povo e por fim os conduzisse até a terra prometida. Moisés, como eu mencionei antes, é um tipo de Cristo. Nos conduz da escravidão do Egito, deste mundo, pelo deserto até a terra prometida. Ele nunca vai nos abandonar. Ele não nos rejeitará por falharmos com ele. E hoje ele intercede, né? Cristo intercede por nós. Cristo intercede por nós e estamos constantemente nos pensamentos e no coração do Senhor. Se permitirmos que o nosso Todo-Poderoso Intercessor nos leve para a casa, a fim de vivermos com Ele eternamente. Gente, realmente lindo, né, a gente ver os relatos bíblicos, estudar os nossos antepassados e aproveitarmos, né, os erros que aconteceram no passado, porque o pecado da época do povo de Israel é o mesmo pecado que o nosso hoje.
Então nós temos que aproveitar o erro deles e não cometemos o mesmo erro, porque mais do que nunca, mais do que eles estiveram, hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que nunca estivemos. Então, a dúvida, a incredulidade, ela nos leva a perecer no deserto. Então, nós temos que, através da fé, oração, jejum, estudo da palavra de Deus, testemunho, tudo isso é o nosso alimento hoje, para que não venhamos a falhar como eles falharam. Que nós possamos ser aquela geração de Josué e Caleb, que venceram por crer, por ter fé nas orientações divinas e tomaram posse, né, do descanso na terra de Canaã. Assim possa ser conosco também. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo e oração. Amém.